Bom, pessoal, a tela, a tela vai ser compartilhada, então peço que qualquer dúvida vocês abram o microfone e falem, tá? Pra gente, porque o chat eu não consigo ler. Então vamos lá. O exercício da aula passada que ficou, que eu pedi para vocês tentarem resolver, foi esse daqui, né? Quer dizer que com um cotovelo redutor de 30, tá mostrado aqui na figura, né? O fluido é água. Avalie os componentes da força que deve ser aplicada pelos tubos adjacentes. Então tem um cotovelo aqui e está conectado entre dois tubos. Tem uma tubulação para esse lado e uma tubulação para esse lado aqui. E aí é dado aqui a pressão atmosférica, né? E está pedindo para calcular as forças para manter a estrutura em equilíbrio, né? Então, aquelas nossas reações que a gente definiu na aula passada, a reação em X e a reação em Y. Bom, o cotovelo ele tem uma massa de 10 quilos e um volume interno de 0,006 metro cúbico. Aqui na seção 1 apresenta uma pressão de 200 kPa absoluta em uma área de 0,0182 metro quadrado. E na seção 2 a gente vai ter uma pressão de 120 kPa, também absoluta, e uma área de 0,0081. E aí é dado a vazão, né, do escoamento, uma vazão de 0,11 metro cúbico por segundo, pedir essas forças para a gente lá. Aí a gente vem com as considerações iniciais, né, para a gente resolver o problema. Regime permanente, porque esse problema ele não falou nada acerca de variação, de massa específica, de vazão, etc. Então a gente pode considerar regime permanente. Estamos trabalhando com água, então fluido incompressível. E um escoamento uniforme, porque é, não é informado, não é dito em nenhum lugar que a gente tenha um perfil de velocidade ou que a gente tenha que definir esse perfil de velocidade. Então a gente pode considerar um escoamento uniforme também. E aí, da consideração do regime permanente, a gente viu sexta-feira que a conservação da massa nessa condição aqui de regime permanente e fluido incompressível, a gente pode basicamente dizer que a vazão de entrada é igual à vazão de saída, né? Ou seja, esse Q é igual a V1 a 1, que é igual a V2 a 2. Consequentemente, da equação de conservação da massa, nós conseguimos calcular a velocidade 1, isolando aqui, né, a velocidade 1, e calcular a velocidade 2. Notem que a velocidade 2 deu um valor maior do que a velocidade 1, o que é esperado, já que a área 2 é menor do que a área 1. Então, isso aqui, por a área ser menor para a mesma vazão, certo? A velocidade ela tem que ser maior. Então, fica essa dica aí, essa deixa para acompanhar os cálculos e saber se está tudo coerente. Aqui a gente não precisou tomar cuidado com a conversão de unidades, porque está tudo no SI, mas a gente tem que tomar esse cuidado. E aqui calculamos as velocidades, né? Os vetores de velocidades 1 e V2. Um passo para resolver a questão, a gente poderia vir direto para a equação, né? Do movimento em X, movimento em Y. Só que antes disso, a gente vai precisar das componentes de velocidade e nas duas direções. Então, vamos ver aqui, avaliar essas componentes, né, de velocidade, calcular propriamente dito. A gente tem que a componente em X da velocidade 1 é o próprio V1, né? Esse U1 é o próprio V1, porque o vetor velocidade ele é exatamente na horizontal. E a componente em x da velocidade 2 desse vetor aqui é V2 vezes cosseno de 30, né? Porque a gente vai ter um vetor inclinado e a gente quer essa componente. Então a gente precisa fazer uma decomposição aqui desse vetor para encontrar essa componente. Já a componente y do vetor 1, ela é uma componente nula, né? Porque o vetor ele está na horizontal, então ele só apresenta a componente em x, ele não tem componente em y. Então V1, V1zinho 1 é igual a zero. Por sua vez, componente de y da velocidade 2 é aqui, já que a gente tem uma decomposição, pode fazer uma decomposição desse vetor, e fica do tipo menos V2 vezes 130. E esse menos vem porque a componente é uma componente que está apontando para baixo, né? No sentido contrário do eixo positivo da nossa configuração de eixo positivo. Então aqui por isso que tem que ter esse menos aqui, ok? Alguma dúvida até aqui?
Alguém tem algum comentário a fazer? E aí, lembrando, quando a gente tem esses problemas de conservação da massa, conservação do momento, a gente precisa fazer o volume de controle, tá aqui traçado em vermelho. Imagina que esse volume de controle está contornando toda essa tubulação. Aqui, obviamente, está torto porque fez no, eu fiz no PowerPoint, né, com a ferramenta livre de linha. Aí fica um pouco desconfigurado, mas considerem que isso aqui engloba toda essa tubulação. E aqui a gente vai incluir, né, os vetores de velocidades, V1 acompanha o sentido do escoamento, V2 também acompanha o sentido do escoamento, A2 e A1, ambas as áreas apontando para fora do volume de controle, como a gente já definiu isso anteriormente, e normal a superfície de controle. Aí a gente vai ter a força peso, né, que atua para baixo, as reações de Y e de X. Essas reações a gente pode considerar em qualquer sentido, tá? Porque em real a gente não sabe para onde elas estão apontando, por isso que só que convencionalmente a gente adota sempre positivo para se a resposta der negativa, a gente sabe que isso aqui está no sentido contrário, mas fica na hora de solucionar, pode considerar positivo ou negativo. Por facilidade do cálculo, eu prefiro deixar positivo também, certo? E eu sei que isso aqui está no sentido contrário, a gente pode fazer essa substituição logo depois. Além disso, a gente mostrou que a força de pressão, né? As forças de pressão, elas atuam para dentro do volume de controle, né? Então, independente do fluxo que a gente tem, independente do movimento, do sentido do fluxo, essa pressão ela vai atuar para dentro do volume de controle. Então, aqui a gente vai ter FP1 atuando para dentro aqui do volume de controle e FP2 também atuando para dentro do... Isso aqui, notem que essas pressões, essas forças devido à pressão, elas atuam normal à superfície de controle, certo? Então aqui está na horizontal e aqui está inclinado. Essas duas forças. E aí a gente vem para a nossa equação, né? Da conservação da quantidade de movimento em x. Sabe que o regime é permanente, então essa integral aqui é zero. A integral vai ser nula. E a gente sabe que a gravidade, né, a aceleração da gravidade, ela atua no eixo y, para baixo. Com isso, a gravidade, a gente não tem força de campo no eixo x, né? A gente só vai ter força de campo no eixo y, que ela atua na vertical. Então, esse termo aqui também é anulado. Aí, repete que as forças de superfície é igual ao somatório do fluxo da quantidade de movimento através da superfície de controle. E como eu fiz com vocês no passado, aqui está trado cada um desses termos. As forças de superfície, a gente vai ter a reação, né? Que é a força de contato, mais as forças de pressão, né? Que atuam na direção de x, no sentido de x. E aí a gente vai ter o seguinte, né? Rx, essa força de pressão aqui é dada por P1 manométrico. Nota que isso aqui é absoluto. A gente utiliza a pressão manométrica, como a gente já mostrou anteriormente. É mais fácil trabalhar a pressão manométrica do que com pressão absoluta. Então, P1 manométrico vezes A1. Aqui a gente não precisa decompor, porque essa força ela está na horizontal e é positiva, né? Que está para a direita. Só que P2, a força, a componente de x desse F de P2, ela é uma componente em x negativa, né? Porque se a gente fizer a decomposição desse vetor, ela vai para cá. Então a gente fica com a componente negativa. Vezes A2, vezes cosseno de que a gente tem a decomposição desse vetor em x. Professor, Oi. você se incomoda de fazer uma explanação um pouquinho mais detalhada relacionada a esse F de P2? Posso. Eu falei isso na aula, mas eu posso repetir aqui, tranquilamente, sem problema. Sim, é porque na aula eu estava no trabalho, aí... Aham. Não, mas eu faço. Sem se preocupe não, que nesse exercício aqui que a gente vai fazer, tem exatamente essa situação, tá? Aí Então, show de bola. dá pra fazer isso tranquilamente. Show de bola. Pode ficar tranquilo. Então, o FP2. Wilson, você pode só mutar o microfone, por favor, que tá dando um pouco de interferência. Opa, perdão, eu achei que tinha mutado já. Então, é o seguinte, F de P2, né, negativo, porque a decomposição desse vetor vai no sentido negativo de x,
e a gente quer justamente a componente x desse vetor. Aí por isso que a gente faz a decomposição, fica cos de θ, né? Lembrando aqui que a gente tem que respeitar a posição do ângulo, né? Prestar atenção onde é que esse ângulo está. Isso aqui não é... Nem sempre que a gente está decompondo um vetor em x, nem sempre a gente utiliza cosseno, como a gente já mostrou na unidade passada. E aí a gente vem para o nosso somatório, né, do fluxo da quantidade de movimento. A gente vai ficar com U1 vezes ρ vezes o produto escalar entre a velocidade e a área. A gente já viu que na entrada, né, a gente vai ter a velocidade contrário à área, então esse produto escalar é negativo, mais o 2 vezes ρ vezes V2A2. E na saída a gente também observou isso, e esse produto escalar é positivo, né? Por isso que aqui fica, não aparece o sinal negativo. Bom, e aí, substituindo, né, o V1, o 1, desculpa, é o próprio V1, como a gente definiu anteriormente. E aqui continua da mesma forma. E o 2 é o próprio V2 vezes cosseno de 30. Essa substituição aqui logo em seguida. Foi aquilo que eu falei para vocês, que eu costumo fazer é substituir as componentes depois de fazer de trabalhar o produto escalar entre esses dois vetores aqui, para não ter nenhuma confusão com o sinal negativo, né? E aí, substitui tudo isso aqui na nossa equação principal, né? Então a gente vai ter Rx mais P1 manômetro vezes A1 menos P2 manômetro vezes A2 vezes cosseno de 30, tudo isso é igual ao a nossa expressão aqui que a gente deduziu do fluxo, né, da quantidade de movimento. Quando Rx, a gente consegue depois substituir os valores aqui, né, nessa equação, calcula o valor da Rx. Então, resolve isso aqui para Rx, a gente vem para o Ry. De forma semelhante, a gente vai ter a equação, né? Só que agora a força de campo a gente precisa considerar, já que a gente tem um peso aqui envolvido, a gente conhece a massa interna, então precisa ser levado em consideração. Da mesma forma, força de superfície, a gente vai ter a nossa reação, Ry, que é o interesse da questão, e a força de pressão 2 em Y, né? Não tem para 1 porque o vetor da força devido à pressão da superfície 1, ele está na horizontal, ele não está inclinado, ele não está na vertical, ele está completamente na horizontal, então a gente não precisa levar ele em consideração aqui. E aqui, essa força de pressão 2 em Y, a gente vai decompor, a gente vai ter uma componente positiva, porque vai apontar para cima. Então, P2 manométrico vezes A2 seno de 30, porque a gente está fazendo essa decomposição aqui, desse vetor. E aí, resolveu esse primeiro termo da nossa equação. O segundo, força de campo, né? Força de campo, basicamente, é o peso. Então, a gente vai ter menos o peso. Por que menos? Né? Porque é para baixo. O peso ele é no sentido contrário do nosso eixo Y. Né? Sentido contrário ao sentido positivo. Então, tem que ser levado em consideração esse sinal de menos aqui. Esse peso é o peso do cotovelo mais o peso da água, né? Peso do cotovelo, massa do cotovelo, que foi dada, vezes a gravidade, e o peso da água, massa da água, vezes a gravidade. O diferencial é que essa massa da água a gente vai encontrar pelo volume interno, né? Porque a gente sabe que massa específica é massa sobre volume, então, consequentemente, a massa é a massa específica vezes o volume. E aí, fazendo a substituição, a gente fica com essa expressão aqui para o peso da água, né? Para encontrar a massa da água e, consequentemente, o peso de água nessa tubulação. Então, voltando aqui, finalizou esses dois termos de equação, a gente vem para o somatório. Nesse somatório, a gente já nota que a componente 1 da velocidade é zero, porque esse VT1 ele atua completamente em x, ele não tem componente em y. Então, isso aqui é igual a zero. A gente não precisa escrever esse termo aqui no nosso somatório. Aí, o que é que acontece? O nosso V2, né? Continua aqui, Vzinho 2, vezes ρ, vezes o produto escalar V2A2, que continua positivo, né? Apontam para o mesmo lado, ambos os vetores apontam para fora,
Então isso aqui continua positivo. Só que aí quando a gente faz a substituição do V2, aqui aparece o menos. Ó. Só que esse menos não é do escalar, e sim da componente do vetor que é negativa, como a gente pode observar aqui nesse triângulo, que é o triângulo da decomposição desse vetor aqui, do vetor velocidade. Aí fica menos V2 vezes 130, vezes ρ, vezes V2, vezes A2. Reorganizando isso, a nossa equação principal, a gente vai ficar com essa expressão aqui enorme, e depois isola o RY e encontra as informações que a gente tem interesse, né? Que é justamente as reações, a reação de Y e a reação de X. E aí finaliza o problema. Alguma dúvida, pessoal? Mostrei bem rápido assim essa solução aqui, mais para exemplificar e mostrar para vocês esse passo a passo, porque às vezes só quando a gente olha, mesmo que isso aqui tenha no cigarro, às vezes a gente olha e não entende alguma coisa, por isso que eu quis passar, mesmo que rápido, para exemplificar isso daqui. Então, ficou alguma dúvida de quem viu isso aqui de tarde, de quem tentou fazer de ontem para hoje? Ou a gente pode continuar? Posso dar continuidade, pessoal? Por mim, sim, acredito que a próxima questão resolvida vai variar ainda mais. Né? Então vamos lá. A questão é a seguinte. Aqui eu vou colocar esse slide no cigarro, tá? Tem algumas questões de conservação da massa. Eu não vou fazer porque eu acho que a gente pode usar nosso tempo para resolver de conservação no momento, que é mais detalhado do que isso daqui. E fica essas questões para vocês tentarem fazer, para ajudar vocês nos estudos de vocês também, tá? Então, partindo aqui para essa questão, diz o seguinte, né? A água escoa através de um tubo de 5 centímetros de diâmetro, com uma vertical de 180, então tem uma curva aqui de 180 graus, né? Como está sendo mostrado na figura. O comprimento total do tubo entre os flanges 1 e 2, então a distância daqui até aqui é de 75 centímetros. Imagina que se a gente deixar essa tubulação reta, a distância de 1 para 2 é de 75 centímetros. Quando a vazão em peso é de 230 newtons por segundo, isso que é informação nova, né? Até então a gente só vinha falando em vazão volumétrica e vazão massa, eu vou comentar isso aqui com vocês rapidamente. 230 newtons por segundo, a gente tem que a pressão 1 é igual a 165 kPa absoluto, né? Essa aqui indica ser uma pressão absoluta. E P2, 134 kPa também absoluto. E aí, ó, essa informação aqui é importante. Desprezando o peso do tubo, né? Tá mandando a gente desprezar o peso do tubo, não o peso da água, certo? A gente tem suficiente para calcular esse volume aqui e calcular a massa de água. Mas o peso do tubo o problema está dizendo para a gente desprezar. Então, não, desprezar o peso do tubo não quer dizer que a gente vai desprezar a força pesos, tá, pessoal? É importante, como a gente viu aqui anteriormente, a gente pode ter o peso da tubulação e o peso de água. A gente não pode sair desprezando uma variável completa em função só disso daqui. Determine a força total que os flanges devem suportar para esse escoamento, né? Considerar a pressão atmosférica de 101 kPa. Então, vamos abrir aqui um slide em branco. Deixa eu pegar essa figura. Para a gente utilizar aqui. Aí vamos lá, pessoal. Nesse problema, a gente pode considerar regime permanente? Primeira coisa. Sim ou não? Quero que vocês me ajudem aí nessa. Pode, professor. Pode sim. Então, regime permanente, né? Por que a gente pode considerar regime permanente? Porque tudo que entra nele está saindo. Exatamente. A vazão de entrada é a vazão de saída, né? O problema só deu pra gente uma vazão, que foi a vazão em peso. Não falou que essa vazão é diferente, falou que é a vazão de escoamento. Então, pode considerar regime permanente. Vazão de entrada igual a vazão de saída. Permanente, fluido incompressível, né? E escoamento uniforme, já que a gente não tem informação do perfil de velocidade. Beleza. Aí quais são as informações que a gente tem no problema, né? A gente tem
Informação da vazão em peso, a gente vai chamar essa vazão em peso de QG, certo? Vazão em peso igual a QG de 230 newtons por segundo. A vazão em peso, pessoal, ela é dada da seguinte forma. A gente pode calcular ela através da vazão mássica, tá? Fazer um parênteses aqui. A gente tem aqui a vazão em peso é igual a vazão mássica que é o nosso M ponto, né? Vezes a gravidade. Porque se a gente notar, se a gente for fazer aqui uma análise, uma análise das variáveis, né? Uma análise dimensional desse daqui, a gente fica com quilograma por segundo vezes metro sobre segundo ao quadrado, né? Quilograma vezes metro sobre segundo ao quadrado é Newton. Sobra o segundo da vazão máxima, por isso que fica Newton vezes metro. Então, dessa equação aqui, se a gente quiser transformar essa vazão em peso em vazão mássica, a gente basicamente divide, né, a, pela gravidade, né? O nosso M ponto, esse aqui, é igual a vazão em peso dividido pela gravidade. Então, para a gente poder fazer essa conversão aqui depois dessa vazão em peso para a vazão mássica, né? Posteriormente, a gente pode calcular a vazão mássica através da vazão volumétrica também, né? Que a gente já definiu isso anteriormente também, na aula de conservação da massa, que a vazão mássica, esse M ponto, é igual ao ρ vezes a vazão volumétrica. Então aqui a gente tem com essa informação de vazão em peso, a gente consegue tirar a vazão volumétrica, a vazão mássica, desculpa, e a gente consegue também tirar a vazão volumétrica, se a gente passar a massa específica dividindo aqui, né? A gente vai fazer uma coisa de cada vez para não gerar confusão. Bom, então, vazão em peso, 230 newtons. Outra informação que a gente tem é do diâmetro, 75 centímetros. Então, é dado aí D vale 5 centímetros. Aqui as pressões, né? P1 absoluta. Vou aproveitar isso aqui. Aqui são os dados do nosso problema. E a gente tem P2, que também foi dado, que foi pressão absoluta. Opa. Foi dado também a pressão manométrica, né? Ou, desculpa, a pressão atmosférica. Mas está aqui uma das equações que a gente vai precisar, né? Para calcular. A outra coisa é que aqui foi dado, pessoal, o diâmetro, né? E a gente sabe, a gente utiliza a equação da quantidade de movimento, a gente precisa levar em consideração a área, né? Para calcular a vazão. E também um produto escalar entre os dois vetores, velocidade e área. E aqui, como a gente tem diâmetro, a gente vai utilizar a função da área, né? A área é igual a π vezes d ao quadrado dividido por 4. A gente vai usar bastante essa equação de área daqui para frente. Tanto agora na primeira unidade, na segunda unidade, como na terceira, certo? Então, Você, a Oi. questão está dizendo que 75 centímetros é a distância. É o comprimento, né? Verdade. É o comprimento, é. Obrigado. Mas O diâmetro é de... Cadê? 5 centímetros. A gente vai ter D igual a 5
centímetros. Beleza. Tá aqui nossas informações iniciais do problema, né? Eu vou só abrir aqui o PowerPoint da aula, porque senão escrever a equação, acho que vai passar uma eternidade aí, não perde mais tempo escrevendo a equação do que resolvendo o problema. Bom, pessoal, antes da gente resolver nossa equação, a gente tem uma consideração aqui importante, é regime permanente. E do regime permanente, a gente sabe que a vazão de entrada, como a gente já definiu naquele exercício que a gente fez anteriormente, a vazão de entrada ela é igual à vazão de saída. Então, isso aqui da conservação da massa, a gente tem essa informação. Todo mundo concorda aqui? Ok, concordo. Então, da conservação da massa, vazão de entrada igual a vazão de saída, né? Só que aqui a gente não tem vazão volumétrica, a gente tem vazão, a vazão em peso. Só que a gente pode calcular a vazão volumétrica através aqui, basicamente, dividindo pela massa específico, essa vazão em peso. E a gente consegue calcular V1 e conseguimos calcular V2, que são duas variáveis importantes para a gente solucionar nosso problema. Então, nota o seguinte, vou aproveitar aqui essa equação para a gente ser mais prático. A gente vai ter que V1 é dado volumétrica sobre a 1, né? Ou ainda, que isso aqui é dado pela vazão em peso tudo isso dividido por A1. Vou aumentar aqui um pouco a letra. Vou colocar aqui do lado. O que a gente fez aqui, pessoal, foi o quê? Foi isolar aqui a vazão volumétrica nessa equação. Lembrando que isso aqui é igualdade, tá? A gente pode passar a massa específica dividindo e a gente calcula, vai ter a vazão volumétrica. E aí a gente pode calcular a velocidade através dessa equação. Fisicamente aqui com... ou calcular isso aqui separadamente, não tem problema quanto a isso, certo? Pode, nessa equação aqui, ó, por exemplo, nessa equação a gente calcular a vazão mássica propriamente dita. E aí a vazão mássica a gente fica com 230 dividido pela gravidade, né? Vamos usar 10 aqui para facilitar o cálculo, igual a 23 quilos por segundo, ok? E aí com essa, para não deixar essa equação poluída, deixa eu tirar tudo isso aqui. E com essa vazão mássica a gente pode calcular a vazão volumétrica, que a gente já mostrou isso também na aula passada de conservação da massa. Que aí a gente vai basicamente pegar a vazão mássica, né, e dividir pela massa específica do fluido. Então a gente fica com 23 dividido por 1000, né? E a gente fica com 0,023 metro cúbico por segundo. Nossa vazão volumétrica. Então a gente pode deixar isso aqui mais organizado. Deixar assim para que a gente pode utilizar esses valores mais à frente. Então tá aqui a massa específica, a vazão mássica calculada separadamente e a vazão volumétrica logo em seguida. Então com essa vazão volumétrica a gente pode calcular a área, né? Desculpa, a velocidade. E aí a velocidade a gente vai ter 0,023. Se a gente fazendo a substituição completa aqui dessa equação, a gente fica com a equação da seguinte forma: 4 vezes Q dividido por π vezes d ao quadrado. O 4 que está aqui, né, ele passa multiplicando o inverso aqui, a nossa fração, e vezes a vazão.
Então, a forma da gente calcular a velocidade através da vazão e da área do diâmetro, a gente basicamente pode utilizar direto essa equação aqui. Aí a gente vai ter 4 vezes e o diâmetro de 5 centímetros. Lembrando que a gente tem que converter, tá certo? Para a gente não ter nenhum problema quanto a nossas unidades. Convertendo, a gente fica da 0,05. Resolvendo essa conta, a gente obtém um valor de aproximadamente. Quem quiser conferir aí em casa, eu agradeço. Deixa eu abrir a calculadora. 11,71. Nosso V1. Aí tá certo. V1, a gente vai fazer a mesma coisa para V2, né? A vazão é a mesma, vai mudar só a área. E a área também é a mesma. Aqui, pessoal, nessa questão tem uma coisa interessante. As áreas são iguais, certo? Para a mesma vazão, as velocidades também serão iguais. Certo? Se a gente for utilizar essa equação aqui, a gente vai encontrar a mesma coisa, já que as áreas são iguais. Então a gente não precisa fazer isso. Então tudo isso aqui é igual a V2 também. Mesma área, mesma vazão, mesma velocidade. Não precisa fazer esse cálculo duas vezes. Ok? Até aqui alguma dúvida? Até aqui só trabalho. Tranquilo. Beleza. Então tranquilo. Vamos para frente. E aí, da mesma forma que a gente fez isso na questão anterior, que eu mostrei para vocês, a gente calcular aqui as componentes separadamente, certo? Para a gente não ter nenhum problema na hora de substituição. Então, aqui. O nosso, primeiro começando as componentes em X, nosso U1. Quem é o 1? Olhando para essa figura, para você entender dentro, quem é o 1? É 11,71 metros por segundo. É o próprio V1, né? Vamos deixar em função da variável. Então, o 1 é o próprio V1. E o 2, que é a componente X da velocidade 2, que é a mesma da velocidade 1. É menos V2 ou menos V1? Menos V2 ou menos V1, né? Já que a velocidade é igual. Lembrando que aqui, ó, tá no sentido negativo e aqui tá no sentido positivo. A área e as velocidades são iguais. Só que uma é positiva e outra é negativa. De forma semelhante, a gente pode analisar agora os componentes de Y. Quanto que é V1? Nesse caso, Zero. é igual a zero, né? Porque a velocidade, o vetor velocidade na nossa superfície de controle está completamente na horizontal. Ah, professor, mas aqui faz uma curva. É, aqui faz uma curva, mas onde a gente está analisando, no volume de controle, na superfície de controle, que são a velocidade ela está completamente na horizontal. Então V1 é igual a zero e V2, Vzinho 2 também é igual a zero. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Professor, até aí, sem dúvidas, mas aquele M lá que tá representando a vazão máxima, certo? A gente pode, seria melhor colocar um QM, não? Porque É porque normalmente a notação é essa, é M ponto, sabe? M ponto, É, esse M ponto. ponto aí tá certo. Eu não vi, tá? Tem um ponto aqui em cima do M, que é de taxa. Tá certo? Então, beleza. Então, aqui a gente fez. Isso aqui, pessoal, é só a montagem inicial do nosso problema, para a gente não ter nenhum problema lá no final, quando a gente for fazer nossa equação. Então, lembrando que eu vou fazer o volume de controle. Considerem que isso aqui está contornando perfeitamente toda essa tubulação. Na minha cabeça, está contornando bem direitinho.
tem nenhuma falha, tá certo? Então a gente fica com esse contorno aí. Esse é o nosso volume de controle. Ah, professor, por que o volume de controle é assim? De novo, pessoal, a gente faz o volume de controle de forma que a gente englobe as variáveis que influenciam no que a gente quer encontrar. Nesse caso, as velocidades elas vão influenciar, né? Ah, professor, mas eu posso fazer meu volume de controle aqui, ó. Não posso? Pode, porque aqui, quando a gente faz esse volume de controle, a gente não tem informação dessa velocidade, desse volume interno, das pressões, desse ponto e nesse ponto, que a gente precisa considerar. Então, o ideal é a gente colocar o volume de controle em lugares que a gente tem informação, principalmente de pressão e velocidade, que são coisas que a gente utiliza, tá certo? Então, cuidado aí na quando a gente vai fazer esse contorno aí do volume de controle. Então, vamos escrever os nossos vetores, né? Vetor velocidade. Eu vou aproveitar essa setinha aqui para o vetor velocidade, tá? Para a gente não ficar com um problema tão poluído. Vetor área, ó, apontando para fora, lembrando sempre para fora em azul, para manter o padrão ali da velocidade. Sempre para fora do volume de controle, nas duas superfícies. E agora a gente vai ter as nossas forças, deixar as forças em vermelho. Força de reação, em X e Y. Lembrando, mais uma vez, aqui a gente tem uma exemplificação da força, tá? Não efetivamente o ponto que ela tá sendo aplicada, só para a gente visualizar a orientação dessas forças. E a gente tem também a força-peso, né? Que vai estar para baixo, que a gente tem que considerar. Além disso, a gente vai ter as forças de pressão, devido à pressão, né? Vou colocar um pouco maior aqui, para não confundir com esses vetores. Lembra que a pressão é para dentro, certo? Sempre para dentro. E aqui também para dentro. Então, aqui a gente vai ter FP1. Aqui o nosso F de P2. Aqui RX. E aqui RY. E esse vetor aqui é o nosso peso, né? Vai estar força-peso que está envolvida. E aí, pessoal, só para a gente voltar lá naquela questão do que é, por que a força sempre atua para dentro do volume de controle, vai pegar lá, a gente viu da equação, né? Que diz o seguinte: a força de pressão é menos a integral, né, de P vezes dA. Então, considerando aqui a pressão constante, nesse caso, ela pode sair da integral, né? E a gente fica com menos P vezes A. Aí, observe o seguinte: se a gente for calcular, é, se a gente for calcular F de P1, a gente fica com F de P1 é igual a P1, né? Manômetro. Lembrando que é melhor trabalhar com manômetro. P1 manômetro. Vamos ter um menos aí, né? Que é da fórmula. Vezes o vetor área. Aqui o vetor área, como a gente sabe, ele aponta sempre para fora do volume de controle. E nesse caso aqui, está apontando para a esquerda, no sentido negativo de x. Então, menos
menos A1. Por isso que no final das contas a gente fica basicamente com P1 vezes A1. Porque esse sinal de menos aqui, menos com menos, não modificação, é mais, né? Então aí a gente vai ter a força, ó, no sentido positivo, como foi que a gente já exemplificou aqui. A mesma coisa aqui para F de P2, já que as áreas ambas estão apontando para a esquerda, né, no sentido negativo. Aí quando vem aqui para a nossa fórmula, já tem um menos, a gente fica com essa força sempre positiva, apontando, desculpa, sempre apontando para dentro do volume de controle. Na próxima questão que a gente for fazer também exemplifica isso aqui mais uma vez. Ficou claro agora, pessoal? Deu para entender melhor porque ela vai atuar sempre para dentro do volume de controle? Deu sim, professor. Então, continuando aqui, a gente vai ter V1, né? E aqui V2, que é igual o próprio... o que a gente já viu aqui. Deixa eu apagar isso para não confundir. E aí, a gente vem para a nossa equação, né? Vamos analisar primeiro o movimento em X. Pega aqui a equação. Então, da nossa primeira consideração, né? Regime permanente. Essa integral aqui, ela vai para o zero. Que a gente não tem nada variando no tempo. Mais uma vez, a gravidade a gente sabe que ela atua na vertical, ela não vai atuar em X. Já que a gente está adotando aqui o nosso sistema de coordenadas convencional, tá certo? Até fazer ele aqui. Não tem, mas vamos fazer para exemplificar melhor. Então, nosso sistema de coordenadas. Então, mais uma vez, né? A nossa força de superfície vezes igual ao nosso fundo de movimento. Tá certo? E mais uma vez, a gente vai analisar cada termo desse separadamente. Força de superfície, né? Nossas forças de reação. Primeiramente. E nossas forças devido à pressão. A gente vai ficar com o Rx, que é uma força de superfície, e as forças de pressão, né? Então, ambas as forças devido à pressão, ambas são positivas, como a gente está vendo aqui. Porque as duas estão apontando no sentido positivo de X. Como a gente já mostrei anteriormente, essa força ela sempre vai apontar aqui para a direita, independente do fluxo do nosso escoamento, né? Ela vai apontar para dentro do volume de controle. Que nesse caso, é uma coincidência, as duas estão apontando para a direita. Então a gente vai ter duas forças positivas, né? Vai ter aqui o nosso F de P1x mais nosso F de P2x. Que a gente vai definir mais à frente aqui o que é cada um deles. Força de superfície vai ficar Rx mais esse F de P1x, quem é? É igual à própria pressão, né? Nossa P1, lembrando manométrico, vezes A. Tá certo, pessoal? Tem aqui alguma dúvida? E aqui A2 e aqui P2. Professor, As nessa duas... equação Oi, de cima, esse FB de X é o que mesmo que o senhor cortou aí? Só pra saber? são as forças de campo, devido ao campo gravitacional. Ah, sim, tá certo. A gravidade não atua em X, né? Só atua na vertical. É que a gente pode desprezar.
Professor, essa expressão, ela só considero em X, né? Essa aqui é tudo em X, a gente faz separado em X e depois analisa o que está acontecendo em Y, Tá. certo? Aqui a gente está usando a equação escalar na direção X, tá certo? Então, a gente fica aqui, né, com as forças de superfície, essa expressão, e agora a gente vai analisar o nosso somatório, né, do fluxo da quantidade de movimento. Esse somatório é o seguinte: a gente vai ter menos o 1, aquela mesma história que a gente já mostrei para vocês. Fazer isso aqui, analisa primeiro o sinal do produto escalar, faz isso com calma, porque aqui a gente sabe que é negativo, né, que é uma entrada, velocidade entrando e área saindo, esse produto escalar dá negativa. Mais aqui ver o 2. Opa. E aqui o 2. Só que aqui é positivo, né? Porque o produto escalar é positivo. Alguma dúvida aqui, pessoal? Nesse sinal negativo e nesse sinal positivo do produto escalar? Não. Sentidos contrários de área e velocidade dá negativo, sentidos iguais dá positivo. Isso, exatamente. Então observem o seguinte, pessoal. Essa questão, a gente tem uma particularidade, uma coisa interessante, né? A gente só tem uma entrada e uma saída, e a gente sabe que V2A2 é igual a V1A1, concordam? Que a gente já definiu aqui anteriormente. Concordam comigo? Sim ou não? Pode falar Sim. novamente, deu uma cortada aí, não entendi. A gente tem que vai ter V1A1 desse lado e V2A2 desse outro lado aqui dessa nossa soma. Só que essas multiplicações são iguais, que é a própria vazão, certo? É a própria vazão volumétrica, já que a gente só tem uma entrada e uma saída, né? Essas informações são iguais. Então, pequena travada agora. Pronto, voltou. E aí, olha, interessante, aqui a gente pode fazer uma nova substituição, né? Dizer que o 1 a gente já definiu como V1. Então, a gente pode fazer a substituição de mente aqui. Vezes O vezes V1A1 que a gente definiu aqui como sendo igual à vazão, né? Sendo igual a Q. A gente pode deixar aqui menos Q. Isso aqui é só para simplificar a equação, tá, pessoal? Não é obrigado a fazer isso, não. Aí, o nosso U2 é menos V1, como a gente já disse anteriormente. Então, esse sinal de mais aqui, quando a gente colocar a componente, vai ficar negativo, menos V1, vezes ρ. Vezes Q, que é a vazão, que é o V2A2. Ρ vezes Q é igual o fluxo de massa. Nossa vazão máxima. Então a gente consegue simplificar mais ainda essa expressão aqui. A gente fica fluxo de massa, né? Que a gente tem sinal negativo nessa soma aqui. E a gente está isolando, né, o fluxo de massa daqui e o fluxo de massa daqui. É como se a gente tivesse menos o fluxo de massa vezes V1 mais V1, ou duas vezes V1. Conseguiram entender essa simplificação aqui da equação? Sim ou não? Eu não entendi, professor. Pode repetir essa parte aí da massa? Posso, sem problema. E esse termo aqui
Esse termo é igual a ele. Opa. Esse V2A2 é igual a V1A1, concorda? Sim, sim. A gente substituiu por quê? Rho vezes Q, já que a massa específica é constante, Rho vezes Q, esse outro termo aqui, é igual ao fluxo de massa. Certo? Conseguiu entender agora? Certo, agora eu entendi, viu? Não tinha visto. Aí eu só isolei aí, né? Porque é comum os dois termos dessa soma. A gente consegue simplificar mais ainda essa expressão. Porque é esse termo aqui é negativo e esse aqui também é negativo. Aí por isso que fica. A gente pode colocar o negativo aqui na frente e depois simplificar mais ainda para cá. Ah, professor, mas eu não fiz isso, estava resolvendo a prova, caiu exatamente a mesma questão. Eu não fiz isso. Tem problema? Não. Não tem problema. Isso aqui é só a título de simplificação da expressão mesmo, expressão matemática. Eu mostrei isso aqui para vocês, porque algumas questões, quando a gente faz isso, essa simplificação aqui, a gente consegue visualizar melhor a resolução e fácil de resolver, tá? Mas não tem problema nenhum utilizar essa expressão aqui, ó. Vai dar a resposta. Tudo bem, pessoal? Tudo. Ah, tudo bem. Deixa eu só tirar esse. E a gente simplificou a expressão. Com isso, essa nossa equação principal, a gente vai ter Rx. De novo aqui, pessoal, igual a aula da tarde, eu vou só montar com vocês, vocês fazem o cálculo final, tá? Tudo isso, vocês podem igualar a tudo isso aqui, sem problema nenhum. Ou dizer que isso é igual a menos 2 vezes V1 do massa. Não vai ter problema nenhum em relação à solução, à resposta que vocês vão encontrar. Um Rx fica sendo igual e aqui, pessoal, só mais uma coisa, por que de fazer essa simplificação aqui? Quando a gente calcula previamente a vazão mássica ou vazão volumétrica, que às vezes a gente não consegue fazer essa simplificação com a vazão mássica, porque a gente tem mais de uma entrada, mais de uma saída, mas quando a gente faz isso com a vazão volumétrica, também o nosso problema se torna mais fácil, né? Porque a gente, em vez de fazer essa conta duas vezes aqui, usar isso duas vezes, a gente pode simplesmente resolver isso aqui na calculadora, porque a gente já fez o cálculo previamente, e aí o tempo de solução fica mais curto, certo? Então, um dos porquês também de eu ter apresentado isso aqui para vocês. Mas não se sintam obrigados de fazer isso sempre, tá? Nem sempre a gente tem como fazer. Aqui é negativo, né? Porque a gente passou para o outro lado. E aqui também negativo, porque a gente passou para o outro lado da equação. E aí, com essa equação aqui, vocês calculam a reação em X. Lembrando que aqui a gente tem pressão manométrica. E o problema que a gente conhece é a pressão absoluta. Tem que diminuir esse valor aqui da pressão atmosférica e tomar cuidado também com é, com a conversão de energia, que está em quilopascal, a gente tem que trabalhar em pascal. Até aqui, alguma dúvida? Podemos prosseguir? Pode sim. Pode. Beleza.
Slide branco. Aproveitar aqui na nossa figura. Algumas coisas que a gente já mostrou, né? As velocidades, aqui as componentes de velocidade. Que a gente já fez. É basicamente isso. É aí o seguinte, pessoal. A equação para y, a gente vai ter toda essa expressão aqui. Da conservação, da consideração, né, de regime permanente. Essa integral aqui, ela é anulada, né? Porque nada varia no tempo. Lembrando isso mais uma vez. Aí o problema disso para desprezar o peso da tubulação. Ah, professor, desprezar o peso da tubulação, vamos simplificar aqui, né? Vamos anular o termo da força de campo. Só que aqui a gente não pode fazer isso. Porque a gente tem informação suficiente para calcular o volume interno de água aqui, consequentemente a massa de água que está aqui dentro. Está de peso ainda. Aí nossa expressão, ó, a gente vai ter o fluxo aqui da quantidade de movimento. Só que observe o seguinte, previamente a gente já fez aqui, por isso que eu gosto de fazer esse cálculo previamente, que é o que a gente dá para a gente observar, né? Que tanto a componente em y de 1 como a componente em y de 2 da velocidade não vai ser um zero. Então esse somatório aqui é quanto? Hein, pessoal? Zero? É zero também. Ah, professor, mas existe massa específica, existe vetor velocidade, existe área, existe tudo isso, menos a componente da velocidade, que é uma coisa que está na multiplicação. Se a gente sabe que nas duas superfícies a gente não tem escoamento em y, a gente não tem velocidade em y, não tem componente de velocidade, tem para que a gente calcular isso daqui. Isso aqui vai ser zero, tá? Por mais que a gente isolar tudo bonitinho, ρ, VA e tal, no final das contas a gente vai ter um Vzinho que é tudo, e esse Vzinho é zero. Por isso que essa expressão aqui a gente pode anular também, tá certo? Deu para entender? Sim, sim, perfeitamente. Então vamos adiante. Daqui a gente vai tirar o seguinte, ó, que é a força de superfície mais a força de campo. Isso aí é igual a zero. Opa. Não sei porque ele dá esse pé da formatação. Tá de mal. Ou assim, né? Força de superfície é igual a menos a força de campo. A gente passa campo pro outro lado da nossa expressão. Nesse caso aqui, como a gente tem uma expressão tanto simples para a gente resolver, vamos resolver logo tudo de uma vez. E dessa vez eu não vou analisar os termos separadamente porque a gente tem uma expressão tanto simples, tá? Para a gente solucionar. O que é que a gente vai ter? Força de superfície de um lado e força de campo. Força de superfície. Aqui a gente tem força de pressão atuando em Y. Sim ou não? Não. Não. Então a única força de superfície que a gente tem é o RY. Certo? E não tem força de superfície atuando aqui nesse volume de controle. As pressões atuam completamente. Então, força de superfície igual a RY. Força de campo vai ter o peso da água, já que o peso do cotovelo foi desprezado. Então, menos o peso de água. No final das contas, a nossa reação vai ser igual ao peso da água. Simplesmente. A gente não tem escoamento, né? Na direção de Y. E faz sentido, né? Se a gente fosse visualizar, a reação aplicada aqui nesses apoios seria igual ao peso da tubulação, pela ação e reação, né?
E aqui, lembrando que esse sinal é porque a gente passou a força de superfície para o outro lado da equação, que era zero, ficou menos, e esse menos aqui é porque o peso é para baixo. Então a gente precisa colocar esse outro sinal de menos aqui. Consequentemente, a gente já fez isso na questão passada, né? A mesma coisa. O peso da água a gente calcula pelo volume interno. Tá? Desculpa, a massa da água a gente calcula pelo volume interno da tubulação. E nesse caso, esse volume interno ele é igual à área de seção transversal, né? Que a gente já fez até o show pronto aqui. A área de seção transversal vezes a terceira dimensão, né? Que é o comprimento. Imagina que a gente tá deixando essa tubulação reta. A gente tem um cilindro, né? Então, imagina aí, a área da base, πd ao quadrado sobre 4, vezes a altura, que nesse caso é o comprimento. Fazendo aqui uma analogia como se a gente tivesse isso aqui aberto, né, retilíneo. O volume a gente calcularia dessa forma aqui. A área da base, πd ao quadrado sobre 4, vezes, que nesse caso é o comprimento, né, a distância daqui do ponto 1 até o ponto 2. Tudo isso aí vezes a gravidade. E assim vocês têm a expressão, né, o quanto que vale esse RY. Tranquilo, pessoal? Sim. Tranquilo. Alguma dúvida? Tranquilo. Não. Podemos passar para a próxima? Antes do senhor passar para a próxima, no enunciado da questão, ele está pedindo para a gente fazer o quê? Calcular as reações para manter a estrutura em equilíbrio, que é o RY e o RX. Beleza, então, tá certo. Tranquilo, pessoal? Oi. Tem uma questão na lista que o senhor deixou para a gente resolver, que ele disse que é descarregado na atmosfera. Aí o senhor disse que é só para considerar a pressão manométrica. Isso. Aí seria zero Isso. Exatamente. Sempre que a gente tiver algo descarregado para a atmosfera, a pressão manométrica lá é zero. Ah, tá, certo? ok. Pressão manométrica, certo? Pressão Certo. manométrica. Não confundir com pressão absoluta, não. No caso desse exercício aqui, a gente vai ter que ir subtraindo a pressão atmosférica, né? Depois. Vai porque aqui, então, como o ponto 2, ambos esses pontos estão fechados. Nenhum desses pontos está descarregando a atmosfera. Professor, mas pela figura nada. A gente tem que ler o problema para saber se realmente isso aqui está descarregando para a atmosfera ou não, tá? O problema é deixar claro essas informações. Tá certo? Perfeito, tá certo. Então vamos dar continuidade aqui. Eu vou colocar também esse slide no CIGA, tá, pessoal? Deixar em PDF e coloco no CIGA para vocês. O próximo problema é o seguinte. A gente tem aqui uma bola assim, um pouco esquisita, mas é o que a gente tem para trabalhar, né? Que diz o seguinte. O problema está... O dispositivo esboçado na figura abaixo descarrega a água na atmosfera. Então aqui, ó, isso aqui a gente tem a entrar esse símbolo aqui, essa simbologia contínua para cá. Mas não interessa pra gente o que é que tem daqui para cá. Por isso que tem esse corte aqui, essa simbologia de corte. Aqui não. Aqui é a descarga desse nosso dispositivo. E aqui está sendo dito, ó, descarrega a água na atmosfera. Então aqui está aberto e aqui está aberto. O problema está informando isso para a gente. Determine o módulo das componentes horizontal e vertical da força que atua no flange e que mantém o dispositivo na posição indicada. Então, mais uma vez, as reações de apoio aqui, as reações que estão atuando nesse flange para manter essa estrutura em equilíbrio. Despreza os efeitos gravitacionais e viscosos. Então, despreza os efeitos gravitacionais tanto em X e em Y, a gente não considerar as forças de campo. Professor, mas o volume interno, o peso da tubulação, o peso da água.
Na teoria deveria levar em consideração, mas a gente não tem informação para calcular isso. Então, por isso que o problema está dizendo aqui para a gente desprezar esses efeitos gravitacionais, certo? E os efeitos viscosos é que se a gente tivesse levando em consideração as forças tangenciais devido ao escoamento, a gente iria calcular, não é nosso caso, né? A gente não está levando em consideração, não leva em consideração os efeitos viscosos nem nas outras expressões. Então, considerando aqui um escoamento invisto, né? Que não tem viscosidade. A ação aqui seria importante se a gente fosse utilizar, que a gente vai mostrar mais à frente, seria no escoamento de Bernoulli, né? Que a gente é um escoamento uma equação que a gente utiliza bastante, só que tem algumas restrições. E uma das restrições é o escoamento ser viscoso. É um escoamento invisto. Que seria uma deixa também para a gente poder utilizar a equação de Bernoulli. Mas não é o caso aqui desse problema, tá? Que informação a mais que o problema nos deu. Nossa tubulação, nossa estrutura. Vamos pegar aqui figurinha mais uma vez. Colocar para cá. Deixa eu dar um. Aproveitar cada milímetro dessa figura. Beleza, mas de novo, pessoal, começar aqui, ó, com o volume de controle, certo? Então, o volume de controle, cadê? Pegando aqui o flange. Por que no flange? Porque a gente quer justamente as forças que estão nesse flange atuando aí, as forças de reação. E a gente fecha aqui o nosso volume de controle. Volume de controle. Tem informação, né? Velocidade de entrada, 10,6 metros por segundo. A área de entrada, a área de saída. Então tem a informação da velocidade de saída e temos informação daqui da velocidade de saída nessa seção. E conhecemos também a área. Conhecemos a pressão manométrica aqui na entrada. Ah, professor, como é que eu sei que isso aqui é pressão manométrica, não pressão absoluta? Se fosse pressão absoluta, aqui tinha aquele ABS, tá? E normalmente, quando a gente tem essa simbologia aqui de um manômetro, é propriamente a pressão manométrica atuante aqui, tá? Tudo bem, pessoal? Tudo certo, tudo certo. E aqui vamos para as considerações. Que considerações a gente pode fazer? Pode considerar regime permanente? Positivo. Sim ou não? Pode considerar. Regime permanente, porque basicamente a gente vai ter nesse problema aqui em nenhum momento do enunciado está sendo dito que está variando massa específica, que está variando velocidade, que está variando vazão. Nada disso é dito nesse problema. Então a gente pode considerar regime permanente. Como eu falei no tarde, pessoal, na grande maioria desses problemas de conservação do momento, conservação da quantidade de movimento linear, na sua grande maioria a gente trabalha com regime permanente, certo? Professor, mas tinha algum problema em regime transiente? Como eu falei hoje de tarde, eu confesso a vocês que eu já procurei já para resolver e não encontrei. Se eu encontrar um problema nos livros, eu trago para vocês e a gente resolve, tá? Mas nesse tempo que eu venho ministrando a disciplina, de quando eu paguei essa disciplina, eu nunca vi problemas desse tipo em regime transiente, tá? Mas é de praxe a gente também mostrar o porquê que é regime permanente, né? E não regime transiente. Mas fica essa observação aqui para vocês, tá bom? O fluido é água, então fluido incompressível. E escoamento uniforme. Para a gente não considerar escoamento uniforme, a gente teria que conhecer aqui os perfis de velocidade que está atuando em cada uma dessas áreas, né? Não é o nosso caso. Além disso, a gente vem para anotar as informações do problema, né? Vamos anotar aqui.
cada uma. A gente tem P1, que é igual a 90 kPa. A gente vai ter V1, dez vírgula seis metros por segundo. A gente tem, considerar que em cima essa seção aqui é a seção 3, tá? V3 de 8,5. Conhecemos também A1, que é igual a 0,12. Isso aqui é igual ao próprio A2. E o problema também, a gente consegue perceber aqui o valor de A3, 0,06. Então a gente tem essas informações aqui. E a pressão 2 e a pressão 3 é pressão atmosférica, né? Porque está para o ambiente. O problema disso é que isso aqui, tudo isso é descarregado para a atmosfera. Aí a gente vem aqui para os nossos vetores, né? Velocidade aí, colocar aqui o vetor área. Colocar tudo isso de azul. Colocar para cá para não. Vetor área, apontando para fora do volume do controle sempre. Opa. Vetor área aqui também. E o vetor área aqui na superfície 1. Isso aqui já tem a indicação da velocidade, né? Vetores de velocidade. A gente vai ter as forças. Força de reação. Dessa vez vamos deixar de verde. Professor, essa seta da área 1 tá do lado contrário, não? Tá, verdade. Obrigado. Atuando aqui para fora. E aqui as reações. E aí, pessoal, fazer a pergunta: existe força de pressão na superfície 1 devido à pressão? Sim ou não? Sim, indicado. Aí no, Existe, né? Porque a gente tem a pressão manométrica aí atuando nessa superfície. A gente tem força de pressão, sim. Precisa levar em consideração. Existe força de pressão na superfície 2 e na superfície 3, sim ou não? das pressões da pressão atmosférica, né? Mas força de pressão devido a essa pressão atmosférica, existe ou não? Nesse caso não, né, professor? Porque tem que ser a manométrica. Não, porque a gente está levando em consideração a pressão manométrica, tá? Então não existe na superfície 2 nem na superfície 3. Ah, professor, mas não tem pressão atmosférica? Tem, só que se a gente fosse levar em consideração pressão atmosférica, a gente teria que levar em consideração nesse lado aqui. Quando a gente faz o balanço dessas forças, né, atuando nessas superfícies, elas vão se anular, tá certo? Por isso que a gente não leva em consideração, e a gente já mostrou, é mais fácil trabalhar com a pressão manométrica. Então as forças que a gente tem são basicamente essas três aqui. Força de pressão na superfície 1, força de reação de Y. Vou colocar aqui o Rx e
a força de pressão nosso F de P1. Tá bom? Então essas são as forças que a gente tem envolvidas. Professor, o senhor Oi. poderia explicar por que não tem pressão novamente, por favor? E aqui levando em consideração apenas a pressão manométrica, tá? Para efeito de força, cálculo de força. Porque, deixa eu mostrar aqui nesse exemplo aqui, fica mais fácil exemplos de mostrar isso. Aqui nesse exemplo a gente tem pressão manométrica nessa tubulação, ó, desse lado, é pressão absoluta, né? Consequentemente pressão manométrica. E aqui está sendo descarregado para a atmosférica. Semelhante ao que a gente tem no problema que a gente vai resolver. Só que aí quando a gente faz a distribuição aqui de pressão, a pressão atmosférica, ela atua em todos os lados, certo? Que está no ambiente. E aí quando a gente diminui tudo isso da pressão atmosférica, ela vai se anular em todas essas direções, e quando a gente diminui a pressão absoluta da pressão atmosférica, nos resta a pressão manométrica. Então, efetivamente, a única força que a gente tem é a força devido à pressão manométrica. Por isso que é mais fácil trabalhar quando a gente trabalha com pressão manométrica do que com pressão absoluta. Tá certo? Sim, entendi. Obrigado. Então, aqui a gente vai ter a área, né? A gente vai ter a área 1 desse lado. Lembrando que aponta para fora. A área 2. E ali em cima, nossa área 3. E mais uma vez aqui, pessoal, lembrando que a força de pressão, devido à pressão, ela atua para dentro do volume de controle. Então a gente tem F1 aqui atuando para a direita, que é para dentro desse volume. Então, beleza. Regime permanente, fluido compressível, nossa pressão P1, V1, V3, A1 e A2, né? E A3. A gente tem todas essas informações. Antes da gente para a equação de conservação da quantidade de movimento, eu pergunto para vocês, como é que a gente poderia encontrar essa velocidade 2 que não foi fornecida no problema? Tem alguma coisa que a gente pode utilizar? Alguma equação que correlacione velocidade? Tem ou não, pessoal? Provavelmente sim, mas não me ocorre nenhuma agora. Essa consideração de regime permanente, o que é que a gente concluiu na espada? Que a vazão de entrada tem que ser igual a de saída. A conservação de massa. Exatamente. Então, da conservação da massa, a conservação da massa ou a equação da continuidade, tá, pessoal? Pode ser que vocês encontrem essa equação. A gente tem que a vazão de entrada é igual a vazão de saída. Isso aqui a gente já mostrou várias vezes quando a gente tem a consideração de regime permanente. Quais são a vazão de entrada, né? Vazão de entrada é simplesmente V1 a 1, ok? É a única vazão de entrada que a gente tem. Então, V1 a 1 igual a V2 a 2, que é de saída, mas agora, nesse caso, a gente tem uma segunda saída, que é V3 a 3. Então, essa aqui é a nossa equação de conservação da massa. V1 a 1 é igual a V2 a 2 mais V3 a 3. Consequentemente, se a gente quiser calcular V2, isolando aí dessa expressão, a gente fica com menos V3 a 3, tudo isso dividido por A2. Concordam? Dá para encontrar V2 dessa forma? Professor, nesse caso aí, Sim. eu só olho. O V2 é a parte de baixo ou a de cima? De baixo. Aqui, nota aqui pelo índice, tá? Porque como aquele vetor da área 3 ali é o contrário, aí. Não, mas entenda. Quando a gente faz essa igualdade aqui na conservação da massa, a gente não precisa fazer aquela análise do produto escalar, tá? Tá certo. Porque imagine que isso aqui está desse lado da expressão e isso aqui é igual a zero. Aí na entrada, a gente produto escalar é negativo, e ficaria dessa forma.
Aí é como se a gente estivesse passando V1 a 1, que é negativo, para o outro lado da expressão. A mesma coisa de escrever V1 a 1 igual a tudo isso aqui. Tá certo? Tá ok, professor. Deu para entender? Sim, sim, sim. Beleza. Então aqui só para indicar 3, superfície 2 e aqui a superfície 1. Então pronto. V2 a gente vai encontrar através dessa expressão aqui. E da mesma forma que a gente fez na questão, a gente vai analisar aqui cada termo das componentes dessa velocidade separadamente para a gente, quando for substituir lá na expressão da conservação da quantidade de movimento, certo, pessoal? Então, termo por termo, componente por componente, a gente tem o 1. Quanto é o 1? 1 é igual a V1 nesse caso. É igual ao próprio V1. Exatamente. Opa. E quanto que é 2? Que é V2 cosseno de 35, é isso? V2 vezes o cosseno de 35. Exatamente. Lembrando que aqui é a componente 2, a gente tem aqui ela está inclinada, né? Então a gente precisa decompor esse vetor aqui nas duas componentes. O vetor velocidade em duas componentes, a componente x e a componente y. Isso V2 cosseno de 35. Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Essa componente do vetor velocidade? Tudo certo. Beleza. Então, quanto é agora o 3? É menos V3. Vai ficar menos V3. Porque aqui está no sentido contrário. É o sentido positivo do eixo x. Certo? Naquela convenção do nosso sistema de coordenadas. Aproveitar ele aqui. Aí a gente vem para as componentes. Para as componentes verticais, né? Da velocidade. A gente tem Vzinho 1, que é quanto? Componente é igual a zero, né? O vetor velocidade atua completamente em x. E o Vzinho 2? É igual a quanto? Aí é V2 seno de 35. É menos V2 Menos. seno de 35. Tudo bem aqui, pessoal? Lembrando que a gente está fazendo a decomposição de um vetor assim, ó. Então, vou até fazer maior aqui para melhorar essa exemplificação. Tem o vetor velocidade, aí a gente tem a componente em x e a gente tem a componente em y. Isso aqui é o 2. Aqui é o Vzinho 2. Aqui V2, que é o vetor propriamente dito. E esse ângulo aqui é de 35 graus. Tranquilo? Então, por isso aqui o sinal negativo no V2 e fica sendo de 35 porque a gente está calculando justamente aqui a componente oposta desse triângulo, né? Esse triângulo retângulo. Tá certo, pessoal? Até aqui estamos bem? Sim. Beleza. Então, dá continuidade. Falta o V3, né? Faltou o V3. Quanto que é o V3? Vizinho 3 aqui. 0. E é 0 também, porque o vetor velocidade 3 atua completamente na horizontal. Então tá aqui as componentes calculadas separadamente para facilitar nosso trabalho aqui com a equação. Então, equação de x tá lá a nossa expressão. A gente sabe
que não existe, foi dito o problema de desprezar os efeitos gravitacionais, né? Aqui a gente já despreza do jeito, porque a gravidade não atua no eixo X, nessa configuração. E a gente tem a consideração de regime permanente, né? O que anula também esse termo aqui da nossa, da nossa resultando em fsx igual ao somatório do fluxo da quantidade de movimento. E mais uma vez aqui, nesse caso, vamos fazer separado de novo. A expressão é um tanto longa, certo? A gente vai ter fsx, são as forças de superfície que atuam aí na direção de x. E essas forças de superfície quais são? É a força de contato, né, que é a nossa reação, o nosso Rx, que a gente já está acostumado a calcular. Normalmente é o que a gente está interessado em calcular. Que outra força de superfície a gente tem atuando aqui? A gente tem força de superfície devido à pressão na superfície 1? Sim ou não? Sim. Então, mais nosso F de P1x. Existe força de pressão em x na superfície 2 e superfície 3? Sim ou não? Não. Não. Então a gente resulta aqui na nossa equação, né? Isso aqui é igual a Rx mais P1 vezes A1. É positivo aqui, lembrando, porque está para a direita, tá? No sentido positivo de x. E a reação é comum a gente adotar no sentido positivo, porque se encontrar uma resposta negativa, indica que esse sentido adotado aqui estava errado. É só corrigir esse sentido depois, tá, pessoal? Não tem nenhum problema quanto a isso, não. Em achar uma resposta negativa. Aí a gente vem agora para a nossa expressão aqui, ó, do somatório. Somatório a gente vai ter o 1, né? Deixa eu aproveitar tudo isso aqui, que a gente já escreveu várias vezes. A gente tem o 1 vezes ρ vezes V1 a 1, lembrando que esse produto escalar, mais uma vez, velocidade entra, a área aponta sempre para fora, esse produto escalar é negativo, então menos V1 a 1, mais o 2 vezes V2 a 2, agora esse produto escalar, ele é positivo, né, porque tanto a velocidade, aqui está esse vetor preto aqui, como a área apontam para fora, então esse produto escalar é positivo, mas que falta aqui, né, para a gente finalizar, o 3 vezes ρ vezes V3 A3. Nesse caso também é para fora, porque peraí. Também é positivo esse produto escalar, porque o vetor velocidade 3 e a área, o vetor área, ambos apontam no mesmo sentido, certo? Então, por isso que isso aqui é positivo. Alguma dúvida nesse produto escalar? Podemos prosseguir. Pode prosseguir. Beleza. Então, dando continuidade, aqui o nosso V1, a gente já viu que ele é igual ao próprio, desculpa, o V1 é o próprio V1. Então, V1 vezes ρ vezes menos V1 a 1. 2, a gente também já calculou esse V2 igual a V2 cosseno de 35. A gente pode fazer essa substituição aqui. E o V3 vale, o 3, desculpa, vale menos V3. Então, aqui fica menos
V3. Tá certo, pessoal? Por isso que aqui, ó, é importante, eu gosto de fazer essa substituição das componentes depois de analisar o produto escalar. Porque se a gente colocasse aqui antes, a gente pode acabar confundindo, às vezes está fazendo o problema. Isso acontecia muito comigo, tá? Quando eu ia fazer prova. De vez ou outra acontece. Eu acabava tentando fazer rápido demais e confundia esses sinais, e aí achava que esse menos era do produto escalar, e quando eu olhava aqui o produto escalar era positivo, aí colocava o positivo aqui, porque eu achei que eu tinha feito errado, só que na verdade estava certo, é o sinal negativo da componente. Então por isso que eu gosto de fazer separadamente cada um dos termos, tá? Então fiquem bem à vontade de querer fazer dessa forma também, tá certo, pessoal? Então a expressão fica dessa forma. E aí o Rx, que é o que a gente está interessado em calcular, voltando aqui para a nossa expressão principal, a gente fica Rx mais P1 a 1 é igual a tudo isso daqui. Então nossa equação fica dessa forma, consequentemente o Rx, que é o que a gente quer calcular, vai ser igual a tudo aqui. De novo, eu vou deixar aqui em função das variáveis e vocês podem fazer esse cálculo depois, tá? Pra gente fazer mais rápido aqui essa solução e não ficar muito tempo parado sem fazer nada. O que era positivo, a gente passa para o outro lado da expressão, fica negativo. Então aqui seria como a gente iria calcular o V1, desculpa, a reação de X, né? A componente horizontal da força está sendo pedida aí no problema. Alguma dúvida até aqui? Não, só o trabalho, né? Professor, Oi, teria como repetir essa parte do V3, por favor? tá, beleza. Porque ele Aqui, ficou negativo. inicialmente, eu fiz primeiro o produto escalar, o vetor velocidade e o vetor área, tá? Por isso que eu deixei o 1, o 2 e o 3, tá certo? Então, o produto escalar Sim. da superfície 1 é negativo, né? Porque a velocidade entra e a área sai. Na superfície 2 e na superfície 3, esse produto escalar é positivo, porque os dois vetores estão no mesmo sentido, tá certo? Mesma direção e mesmo sentido. Então, por isso que ficou positivo. Aí aqui a gente fez a substituição das componentes. O 1 é o próprio V1, como a gente viu aqui. O 2 é V2 cosseno de 35, então está substituído aqui. E o Uzinho 3, esse o 3 vale menos V3. Aí aqui sim a gente fez a substituição. Entendi. Mas esse menos é da componente e não do produto escalar, certo? É tanto que eu o produto escalar ainda entre parênteses. Eu gosto de fazer assim porque eu tava olhando para escalar. Porque fica mais fácil de visualizar esses. O que é do produto escalar, eu sempre deixo em parênteses para não confundir com o da componente. Tá? Então, Tá. Obrigado, professor. A equação fica dessa forma, e aí dá as forças de reação. E agora falta a gente analisar a Y, né? É o que está faltando aí para a gente. Então, analisando o Y, aproveitando aqui todas essas informações que a gente já tem, só apagar essas expressões. Para Y, a gente vai, da mesma forma, pegar lá a nossa equação. E analisar ela separadamente. O problema dessa vez disse para a gente desconsiderar, desprezar os efeitos gravitacionais, né? Então, força de campo, também Y, vai ser igual a zero. Regime permanente, a gente sabe que isso aqui também é zero, nessa expressão. Na nossa equação, em Y, dessa força,
vai ser igual às forças de superfície é igual o nosso fluxo aqui da unidade de movimento. Tá certo, pessoal? Então essa é a nossa equação. O que resultou de toda essa expressão. Foi essa equação aqui. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos Sim, professor. em frente. Força de superfície, analisando aqui as duas separadamente de novo, para a gente fixar esse conceito de força de superfície. Existe força de superfície de pressão, devido à pressão, na superfície 1? Sim ou não? Existe, mas não no eixo Y. Mas não em Y, certo? No eixo Y não tem. A gente só tem essa força de pressão atuando em X. Ela não atua em Y. Existe força devido à pressão na superfície 2 e na superfície 3? Negativo. Não, né? Então a gente só vai ter a única força de superfície, nesse caso aqui, é a própria reação. O nosso RY. E a equação aqui do fluxo, da quantidade de movimento, a gente vai ficar, ó. Existe Vzinho 3, desculpa, Vzinho 1. Não existe. É zero, né? Então a gente não precisa escrever, né? Não precisa dar o trabalho de escrever aqui V1 vezes ρ vezes V1 a 1. Porque a gente sabe que isso aqui é zero. Mas a gente tem componente em 2, na superfície 2. Então V2 vezes ρ. Opa, apareceu. Vezes produto escalar V2 A2. Existe componente de velocidade em Y na superfície 3? É zero. É zero. Então a gente também não precisa escrever essa expressão para 3, né? Aí a gente fica simplesmente com isso daí. E a gente sabe, a gente já deduziu aqui que Vzinho 2 vale V2 cosseno de 35 e mantém do mesmo jeito. Então a nossa expressão aqui do fluxo fica dessa forma. E aí nossa reação de Y, nesse caso aqui, é igual ao fluxo da quantidade de movimento, basicamente na superfície 2. Professor, nesse caso aí não era V2 menos V2 seno de 35, não? Ah, é verdade. Obrigado. Vamos voltar aqui. Eu acabei pegando a componente de Y. De X, desculpa. Componente de Y vezes 2 é menos V2 135. Obrigado. Aí continua o resto do mesmo jeito. Então o nosso RY, voltando aqui para essa equação. Deixa eu até maior aqui. Aí vai ser igual. Tá de mal comigo toda essa expressão, né? Então essa é a forma de calcular a reação de Y. Ficou mais uma equação mais simples do que a da componente X, né? E aí, pessoal, alguma dúvida? Além do trabalho que a gente... Estão vendo que essas questões elas são maiores, né, do que o que a gente estava acostumado, já habituado a fazer. Porque realmente são muitas equações, são muitas variáveis que a gente precisa trabalhar. Mas à medida que a gente vai fazendo esse tipo de questão que fica com prática, isso aqui se torna
consegue fazer bem rapidinho, não perde tanto tempo. Essa organização, essa análise das componentes, se for feita antes, acelera muito essa solução, essa parte da solução aqui, tá certo? Então, mas não deixa de ser um problema trabalhoso. A impressão, tá vendo aqui, precisa utilizar 2 slides para resolver uma questão. Mas fora isso, tudo bem? Sim, professor. Tranquilo. Ficou alguma Tranquilo. dúvida nessa nossa situação? Nenhuma. Então, beleza. É bom assim? Bom, pessoal, eu vou colocar esses slides no Cigar, tá? Com o exercício resolvido. Qualquer coisa, vocês podem ver a gravação. Se não entender alguma coisa aqui, pode ver no vídeo depois o que é que a gente comentou. Se tiver alguma incoerência do que a gente já apresentou e já comentou e do que vocês vêm estudando, aí vocês podem comunicar que a gente discute isso aqui, certo? Separadamente. Pode ser que a gente eu tenha cometido algum erro aqui durante a solução, acontece, certo? Mas espero que não tenha sido o caso. Vou ainda hoje no Cigar, isso daqui para vocês e para ajudar vocês nos seus estudos. Lembrando, aquele documento que eu coloquei semana passada com o modelo de solução do exercício, né? Não é nem um modelo, na verdade são soluções de questões explicadas, cada passo, por que que as expressões cortam, por que que a gente utiliza um termo, por que que um vetor é positivo, por que que o outro é negativo, enfim. Tá tudo bem explicado lá. Mais uma vez, qualquer coisa, vocês podem comentar se acharem que tem alguma coisa que está incoerente para a gente discutir e não ter nenhum problema no estudo de vocês, tá certo? Professor, a aula da tarde, o senhor fez essas mesmas questões? Não, não. Na aula da tarde, eu dei a aula que eu dei para vocês ontem à noite e fiz aquela terceira questão, tem essa questão aqui, que eu comentei com vocês. E na aula da tarde, em vez de fazer essa questão aqui que eu fiz com vocês, eu fiz essa daqui. Foi a terceira questão. E comentei no início da aula de hoje a solução dessa questão, né? Que está toda resolvida aqui. Que já está no cigarro também. Essa questão. Basicamente o que a gente fez agora. Só que para outra situação, certo? Mas está Tá, tudo aqui beleza. no slide. Isso aqui também está no cigarro, certo? Eu vou Certo, certo. colocar esse último slide também no cigarro. É, pessoal, esse assunto, antes da nossa prova, eu vou fazer algo semelhante que a gente fez na primeira unidade, certo? Com comporta, porque eu sei que é muita coisa às vezes para estudar ao mesmo tempo, principalmente essa questão dos vetores, por que que um está positivo e de repente está negativo, enfim, tudo isso a gente vai fazer mais exercícios, nem se preocupem, a gente vai fazer mais, porque essas questões, a gente não viu Bernoulli ainda, quando a gente estuda Bernoulli, aí aparece a equação de Bernoulli dentro desse assunto, aí fica os três juntos, conservação da massa, Bernoulli, conservação do momento, vai fazer caixa bem. E a gente faz aquela aula de revisão que eu fiz com vocês na primeira unidade, do mesmo jeito, a gente faz para a segunda, mencionando tudo isso com calma e para vocês irem bem preparados para a prova, tá certo? Beleza. E qualquer coisa, não se esqueçam, tem meu e-mail, o professor Douglas, a professora Camila, tem monitores, aproveitem esse tempo para tirar dúvida com a gente se vocês estiverem tendo alguma dificuldade com alguma questão. Se eu não conseguir, a gente não conseguir resolver a dúvida com vocês por e-mail, a gente resolve tranquilamente pelo WhatsApp. Se não conseguir pelo WhatsApp, se for o jeito, a gente